The Mary Kay Way. O estilo de liderança de uma das maiores empreendedoras norte-americanas. Capítulo 17. Goste do que você faz. Certa vez, conheci um executivo de 26 anos de idade que se mantinha sempre em forma física impecável. Mas, no seu escritório, ele sempre parecia estar sendo levado pela maré, nunca estando pronto para um dia completo de trabalho. Às 4 da tarde, ele mal conseguia ficar de olhos abertos. Arrastava-se para casa e dizia à esposa: "Estou exausto, querida. Não faça nenhum plano para hoje à noite. Vou para a cama mais cedo." Mas bastava um dos rapazes chamá-lo para um jogo de tênis e ele de repente acordava, pronto para passar horas suando na quadra. Também conheci um empreiteiro de 85 anos de idade que dedicava 10 horas por dia ao trabalho todos os dias. Em qualquer momento, ele sempre estava com vários projetos em andamento. Ele crescia com o seu trabalho e era uma inspiração para todos ao redor. Todos ficavam maravilhados com a sua energia aparentemente inesgotável. "De onde ele tira tanta energia?" as pessoas perguntavam. "Espero ter tanta energia assim quando estiver com a idade dele." A verdade é que a maioria das pessoas não tem essa energia nem com a metade da idade dele. Quanto mais pessoas gostam do seu trabalho, mais energia dedicam a ele. É um paradoxo perturbador comparar aquele jovem em excelente forma física e que não tinha energia para um dia de trabalho no escritório com o jovial octogenário que trabalhava mais do que todos nós. Obviamente, a diferença é de atitude. Na minha experiência, quanto mais as pessoas gostam do seu trabalho, mais energia dedicam a ele. Além disso, geralmente temos melhor desempenho ou trabalhamos melhor quando gostamos do que fazemos. Recentemente tive a seguinte conversa com uma menina em idade escolar. "Como vai na escola?" "Ah, tudo bem, acho." "Como vão as aulas de história?" Perguntei tentando ser mais específica. "Terríveis, é tão chato, eu durmo toda a aula." "E inglês?" "Mesma coisa, não estou indo bem. Também não consigo ficar acordada. Nossa, o professor é péssimo." "E ciências?" "Ah," ela disse, alerta, de repente os olhos brilhando. Estou tirando nota máxima em ciências. Eu adoro, principalmente quando vamos para o laboratório. Acho que vou ser cientista quando eu crescer. Mal posso esperar a próxima excursão de ciências na semana que vem." Eu não precisava saber em quais matérias ela estava indo mal e em qual ela estava indo bem. A correlação entre as boas notas e o quanto ela gostava da matéria era evidente. Lembro-me de que sempre gostei de inglês e que sempre tirava notas altas nessa matéria. Quando fazemos perguntas aos adultos sobre seu trabalho, eles revelam gostos e aversões semelhantes, que têm relação direta com seu desempenho. Por exemplo, "Estou tendo dificuldades de abordar novos clientes", pode dizer um vendedor. "E qual é o problema?" "Não sei ao certo, talvez eu fique acanhado quando encontro novas pessoas pela primeira vez. Mas, assim que entro no lugar, eu faço uma apresentação muito boa e consigo vender para qualquer um." "Você tem alguma ideia do que por que isso acontece?" eu pergunto. Bom, a parte de que mais gosto em vendas é conhecer as pessoas e ajudá-las a solucionar seus problemas. Qualquer que seja o trabalho de uma pessoa, a mensagem que ouvimos é a mesma. Uma secretária que não consegue ter total domínio do processo de textos, não tem tino para coisas mecânicas e não gosta de computadores. O dono de uma pequena loja, "Não suporto trabalhos que exigem detalhes, nunca fui bom de contabilidade." Talvez um contador autônomo. "A parte menos divertida do meu trabalho é ter de participar de várias organizações cívicas e de caridade para conseguir novos clientes." Até mesmo um escritor. "A parte da pesquisa é o que me desanima." Vamos admitir, o trabalho de todos nós apresenta tarefas desagradáveis, mas se elas precisam ser feitas, nós vamos lá e fazemos. Eu lido com isso colocando as tarefas mais desagradáveis no topo da minha lista de coisas a fazer do dia. Assim que elas são feitas, o resto do dia é fácil. Para deixar as coisas mais interessantes, transformo os trabalhos mais entediantes em jogo. Com as tarefas de casa, por exemplo, posso competir comigo mesmo para ver se consigo terminar rápido uma determinada tarefa. Ao passar camisas, quando eu era uma jovem dona de casa, muitos anos atrás, eu precisava terminar cada uma em 2 minutos e meio. Hoje em dia, ainda brinco de bater o recorde, ao fazer o trabalho que trago do escritório para casa. Minha atitude sempre foi fazer o melhor possível do que quer que precise ser feito e, assim, gostar do trabalho. As pessoas me dizem que sou uma vendedora nata, porque adoro vender.
E tenho certeza de que gostar disso foi a principal razão para os meus primeiros sucessos. Trabalhei com outros vendedores que achavam que eu tinha mais talento, mas eu vendia mais do que eles simplesmente porque fazia mais telefonemas. Para eles, vender era um trabalho desagradável. Para mim, era um jogo. Eu me sentia particularmente animada com o desafio de agendar demonstrações para os produtos de limpeza da empresa que eu representava. A maioria das mulheres que compareciam a essas reuniões vinha porque se sentia obrigada para agradar a anfitriã, que era ou amiga delas ou parente. Poucas mulheres queriam passar horas ouvindo uma vendedora falar das virtudes de uma cera de assoalho, de um lustra-móveis ou de uma escova de sanitário. Mas, para mim, era aí que estava o desafio. Deixar aquelas mulheres tão animadas com os meus produtos a ponto de elas fazerem encomendas todas entusiasmadas. Um bom produto, uma plateia interessada, o desconhecido. As consultoras de beleza independente Mary Kay têm mais sorte porque têm um produto glamuroso para apresentar. As mulheres hoje em dia se interessam de verdade por cuidar da pele. E há um terceiro fator nas vendas que é sempre fascinante: o desconhecido. Toda sessão de cuidados com a pele é diferente. Você nunca sabe antes o que exatamente poderá encontrar. Para mim, esse elemento surpresa sempre foi algo muito excitante. Para algumas pessoas da área de vendas, contudo, pode gerar uma reação completamente diferente, fazendo surgir sentimentos de insegurança e dúvidas sobre as próprias capacidades. Não há dúvida de que as pessoas têm um melhor desempenho quando fazem um trabalho que apreciam. Todo líder deve, portanto, tentar criar uma atmosfera na qual seus subordinados possam gostar do que fazem. Se as pessoas precisam trabalhar sob grande pressão, simplesmente colocar uma música não vai melhorar a situação ou o desempenho. Mas se você, pelo menos, sabe que o problema existe, já deu um passo na direção certa. Não há muito que se possa fazer para mudar as aptidões básicas das pessoas, mas você muitas vezes pode melhorar o ambiente de trabalho reduzindo os elementos estressantes. Uma maneira de fazer isso é criar uma atmosfera que permite às pessoas a se sentirem livres e desinibidas. Lembro-me do estresse porque passei sob um líder que ficava observando o escritório como se fosse um cão de guarda. Ele deixava todos intimidados, a ponto de sentirmos medo de levantar os olhos do nosso trabalho. Sentíamos como prisioneiros. Sua tática de gerar medo era, no entanto, contraproducente, já que as pessoas não podem dar o melhor de si quando estão trabalhando em condições extremamente estressantes. Como resultado, toda a equipe ficou propensa a cometer erros. As faltas e a rotatividade de colaboradores ficaram muito altas e não havia nenhuma lealdade à empresa. Todos tinham um único propósito quando compareciam ao trabalho: ganhar seu salário. O nosso supervisor deixou claro que não ligava para como nos sentíamos e nem para o que nós pensávamos. E nós reagimos de maneira semelhante em relação a ele e à empresa. Acredito que algumas das pessoas ficaram tão ressentidas com a empresa que secretamente torciam para que ela fracassasse. Nós nos sentíamos péssimos e nossa baixa produtividade era prova disso. Era a falta de liberdade pessoal que nos tolhia e a empresa, infelizmente, pagou caro por isso. Dei um exemplo bem terrível do que acontece com pessoas infelizes no trabalho. Você pode achar um exagero, mas garanto que não é. As pessoas não reagem bem a líderes que as intimidam, mas elas reagem bem aos elogios. Os melhores líderes elogiam quando as pessoas têm sucesso, por menor que seja esse sucesso. Todos nós precisamos ser reconhecidos. Esses sentimentos aumentam a autoestima e reforçam a confiança interior, e o resultado se reflete em um trabalho de melhor qualidade. Um bom líder tenta delegar o trabalho mais adequado a cada um. Às vezes, uma pessoa tem mau desempenho no trabalho porque está fazendo o trabalho que não é certo para ela. Certa manhã, depois de passar várias horas com o meu contador, comentei: não sei como você consegue, eu jamais conseguiria trabalhar com todos esses números e leis de impostos 10 horas por dia. Como que você faz? Eu ia morrer de tédio. Mary Kay, eu jamais conseguiria vender como você, respondeu ele. Não sei como você consegue levantar da cama todos os dias e fazer esses telefonemas. Sinceramente, o seu trabalho seria muito mais difícil para mim. Não é maravilhoso o fato de sermos todos diferentes? Se todos nós gostássemos das mesmas coisas e fizéssemos as mesmas coisas, o mundo seria muito chato. A franqueza dele me lembrou dessa verdade básica que jamais devemos esquecer.
Somos todos diferentes. Um bom líder reconhece essas diferenças e trata cada pessoa como um indivíduo. Uma boa líder também detecta quando alguém não tem a aptidão necessária para uma determinada tarefa, e ela dará o melhor de si para tentar achar uma tarefa mais adequada. Na Mary Kay Inc., frequentemente passamos bons e leais profissionais a outros cargos, nos quais seus talentos são melhor aproveitados. Assim que são transferidos, muitas vezes seu desempenho aumenta drasticamente. Por quê? Porque eles gostam do novo cargo. Para repetir o óbvio, as pessoas dão o melhor de si quando estão felizes. O entusiasmo é contagiante, mas o negativismo também. As pessoas, às vezes, em cargos de liderança me dizem: sim, quero que os meus colaboradores fiquem felizes e gostem do que fazem, mas como você acha que posso fazer isso? Um jeito de começar é fazer uma autoanálise. Sugiro que perguntem a si mesmos: estou feliz com o meu trabalho? Eu gosto do que faço? O meu trabalho me deixa animado? Como eu disse num capítulo anterior, o entusiasmo é contagiante, mas há reverso da moeda. O negativismo também contagia. Se o líder aparece no trabalho carrancudo ou deprimido, seu humor pode afetar as pessoas ao redor e elas, por sua vez, provavelmente passarão isso adiante. As pessoas mais felizes que conheço são aquelas que ficam ansiosas para começar a trabalhar todas as manhãs. Acredito piamente que as pessoas de maior sucesso sentem-se assim quanto ao seu trabalho. A vocação dessas pessoas é seu trabalho. A doutora Joyce Broders certa vez disse que ser alguém viciado em trabalho não é de todo mal, só significa uma devoção total a um trabalho de que você gosta. O Dr. Denton Cooley, cirurgião cardíaco famoso mundialmente que fez inúmeras cirurgias, certa vez confessou ser viciado em trabalho. O máximo de relaxamento e paz mental que sinto é quando estou trabalhando, disse ele. Uma das características de um viciado é que ele tem sintomas de crise de abstinência quando não pode entregar-se ao vício. Eu me sinto da mesma maneira quando não estou trabalhando. Isso é particularmente verdadeiro quando saio de férias. Eu fico ansioso, quase desesperado para voltar ao trabalho. No começo de sua carreira, ele se preocupava por ficar fora tempo demais, confinado, e pensava que talvez devesse passar algumas horas jogando golfe. Então, depois de experimentar jogar golfe, ele relatou: aceitei por completo que o meu trabalho é o meu passatempo. Alguns homens sentem alegria num campo de golfe. Eu sinto alegria quando pratico a minha especialidade. Não é à toa o Dr. Cooley é reconhecido como um dos maiores cirurgiões do mundo. Eu também sinto o máximo de alegria com o meu trabalho. E como me sinto assim, muitas vezes trabalho em vez de desfrutar daquilo que outras pessoas chamam de diversão. O meu trabalho é divertido. Eu me sinto afortunada por conseguir sentir tanto prazer com ele. As diretoras de vendas Mary Kay falam sobre os seus valores na prática nos dias de hoje. As pessoas precisam saber e sentir que elas e o trabalho delas são importantes. As mulheres, em particular, precisam da capacidade de trabalhar com flexibilidade e sem tensões. Esse capítulo é tão tocante hoje em dia porque as pessoas são tensas. Eu digo a elas que devem amar o que fazem, tirar prazer do trabalho. Se vocês conseguirem fazer isso, digo a elas, terão uma vida proveitosa, diz Maribel Barajas, dos Estados Unidos. A Mary Kay me ensinou a gostar da nossa profissão e me orgulhar dela. Ela queria que todos nós descobríssemos uma necessidade e a sanássemos e construímos relacionamentos no processo. É exatamente por isso que essa incrível organização gerou tantas mulheres de negócios independentes e de sucesso, diz Jeanne Curtis, dos Estados Unidos. Para Jerry Nicholson, dos Estados Unidos, era simplesmente uma questão de tomar as rédeas do próprio sonho, algo que Mary Kay sempre enfatizou. Ame o produto a ponto de achar que todos se beneficiariam dele e deveriam usá-lo. Assim que você for conquistada, você verá que o céu está ao seu alcance. As mulheres querem corresponder às expectativas, elas querem ter sucesso. Muitas vêm de ambientes tão ingratos que esse tipo de mensagem é como uma lufada de ar fresco. As pessoas precisam sentir-se animadas. Elas adoram estar perto de pessoas que gostam do que fazem, diz Pam Ross, dos Estados Unidos, ex-atleta universitária. Ela já teve um chefe que lhe disse que ela não era bonita o suficiente para vender maquiagem.